A paz do Senhor Jesus, boa noite, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a nossa vida através da palavra de Deus, no nome de Jesus, que o nome do Senhor seja glorificado. Quero ler um texto aqui com vocês hoje que é culto da vitória, né? Deus vai nos dar a vitória. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 45 a seguir, diz assim: E logo abriu, ou melhor, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido ainda o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Muito bem. Deus às vezes permite nós passarmos por fadigas, passar por tribulações, turbulências espirituais, materiais, etc., para que nós possamos ter experiência, ou para que nós sejamos provados. E tudo tem um objetivo para Deus. Eu acredito que o que está na Bíblia Sagrada, além de nos instruir, de nos ensinar, de nos edificar, é um livro que mais nos inspira, porque primeiro que é a palavra de Deus, e as suas histórias, os fatos aqui registrados, nos traz inspirações, iluminação, para continuarmos caminhando, passando por lutas, tribulações, turbulências, mas através dos fatos aqui narrados, são fatos históricos que nos traz inspiração para nos fazer vencer, para nos dar norte, para nos nortear o caminho em que nós devemos andar. Porque só na teoria nós não conseguimos caminhar na fé. É preciso ter experiências de fé com Deus na nossa vida para podermos transmitir isso para as pessoas. Acredito isso. Dessa forma que Deus, que os discípulos, tudo que escreveram, dos fatos, das histórias que foram escritas, elas nos exorta através de tudo que foi escrito, exorta, conforta, consola e edifica, não é? Então hoje eu quero compartilhar com os irmãos aqui, e eu estava aqui, qual seria um tema que eu colocaria nessa mensagem? Nós só crescemos quando aceitamos desafios. Aqui a Bíblia diz que Jesus logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Esse verbo obrigou é um verbo de não dar opção, entende? É um verbo do tipo, vocês vai e pronto, acabou. E às vezes nós somos colocados aqui, estou falando da nossa vida agora, somos colocados nessa circunstância, nessa situação. E às vezes nós não entendemos quando somos colocados nessa situação.
Agora precisamos de tirar proveito das situações, de todas as lutas que nós passamos. E qual é o proveito que eu tiro disso aqui? Qual é o proveito que os discípulos tiraram disso aqui? Eu percebo que os discípulos aprenderam quando estavam fadigados, remando contra o vento. Uma coisa eles aprenderam: se não acontece isso, do barco de Jesus, o vento tirar o barco de Cristo da direção de Jesus, se o barco tivesse amarrado lá, quietinho lá na beira do mar, Jesus ia chegar, entrar no barco e ia em direção a eles, com certeza. Mas como o barco não estava lá, e Jesus disse que, deixou bem claro que depois ele os alcançaria, entendo que tudo o que aconteceu foi projetado por Deus, exatamente para acontecer o que aconteceu, porque os discípulos estavam obedecendo a Cristo. E às vezes nós achamos que o fato de obedecermos a palavra de Deus, nós achamos que nós não temos que passar por dificuldade, achamos que todas as doenças e todas as enfermidades têm que ser curadas. Às vezes achamos que nós não podemos morrer, nós não podemos adoecer, não podemos passar por turbulências. Tem gente que prega isso. Se você está passando por algum problema, é desobediência, é falta de entregar o dízimo, é falta de ofertar, enfim, eles usam toda a artimanha para poder obrigar as pessoas a fazer coisa que... Mas vamos lá. Então, o que eu aprendo mais com isso aqui? Eu aprendo que nós crescemos na fé, quando nós somos colocados à prova. Aqui os discípulos estavam fadigados, cansados, com medo, inseguro, imaginando que fosse um fantasma. A força praticamente já tinha acabado, Eu me coloquei no lugar deles aqui, talvez eu faria até pior. E só que o que Deus quer ensinar para nós com esse texto aqui hoje? Que em alguns momentos pode até ser que Jesus esteja no barco e a gente não esteja vendo. Mas eu estou falando do meu sentimento. Que eu já passei por situações que nos meus sentimentos imaginei eu que Jesus não estava no barco comigo. Eu tentei, na gravação anterior, entrou um vírus no meu celular, eu não consegui passar ele para a igreja. Tive que gravar esse outro agora. Mas no outro vídeo eu falava sobre algumas coisas, algumas lutas que eu passei, que eu aprendi com a dor. Um dia eu estava no altar pregando a palavra de Deus, Deus fez muitos milagres aquele dia, eu estava empolgado mesmo. E eu me lembro que na mensagem, eu lembro claramente que na mensagem eu disse que Elias foi um homem frouxo, mole, porque pediu a morte. E eu me lembro também que quando eu desci do altar, um amigo meu, no pé do altar, falou assim: eu não tenho coragem de falar isso. E eu arrependi porque que eu tinha falado. Mas eu falei. Porque Elias pediu a morte. Veja bem, eu sem querer, sem maldade nenhuma, pois foi falta de... Não vou dizer que foi uma infelicidade da minha parte, porque eu era pastor bem novo ainda, meio novo, né? Mas eu tenho comigo que não foi uma infelicidade, que Deus quis me ensinar através daquela minha palavra, que Ele me usou muito, tudo bem, isso não tem como, não ficou registrado, mas eu não devia ter falado isso. A maneira que eu falei, deixou uma impressão para algumas pessoas que eu era forte, que eu era melhor do que o Elias. Pelo menos foi essa a impressão que ficou para as pessoas que estavam vendo aqueles milagres acontecer. E na imaturidade e na minha infelicidade eu disse isso. Arrependi. Mas eu entendo que Deus cobrou. Porque a Duane, minha neta, a primeira neta, hoje com 17 anos de idade, engasgou, sufocou com leite e faleceu, morreu.
E a Duane liga para a gente, nós estávamos em Goiânia, isso aconteceu em Mozarlândia. Ela liga, naquela época o celular era aquele tijolinho, né? Não tinha esse celular potente hoje. E ela desesperadamente gritava, mas gritava muito alto: pai, a Duane morreu. E eu lembrei na hora, e eu falei assim: Deus, é muito melhor eu morrer do que viver. Se o Senhor não fizer essa menina voltar, ela não ressuscitar, eu não vou ser pastor mais, eu vou trabalhar. Eu não vou porque o Senhor prometeu que ia me usar para fazer milagre, para ressuscitar morto. O Senhor prometeu que essa menina veio para louvar a Deus e fazer pessoas chorar na presença de Deus. Era uma atalaia de Cristo, como de fato hoje é. E ela morreu. Eu não quero viver mesmo. E eu falo e não me arrependo. O Senhor pode me tirar a minha vida. Mas isso eu estou contando aqui para vocês, mas eu gritava, eu desesperadamente chorava. E o pastor Eliezer começou a querer desmaiar, que o pai dela e o tio dela estavam comigo em Goiânia. E nós já estávamos em Goiânia fazendo a obra de Deus. Nós não estávamos só construindo uma casa. A gente estava fazendo a obra, visitando todas as nossas igrejas no campo de Goiânia, na época. Falei: Deus, eu não vou pregar mais. Eu vou pregar o quê? Como é que eu vou pregar que Deus ressuscita? Eu já tinha pregado sobre Lázaro. Então, muitas vezes as coisas acontecem porque nós semeamos, nós plantamos, nós falamos coisa pesada e achamos que Deus não escuta, pois Deus ouviu. E Deus falou no meu coração, falou no meu ouvido. Falou: quem é fraco aqui agora? É você ou o profeta Elias? Quem é fraco? Hoje as pessoas engasgam com leite, alguns morrem, outros não, mas a Neuza, usada por Deus, porque experiência, nós não tínhamos passado por isso, a Fabíola não tinha passado por isso, e realmente foi um milagre. Deus usou aquilo que é simples para muita gente, mas lembrando que já morreu muitas crianças sufocadas com leite, e ela morreu literalmente. E aí alguns segundos depois, na ciência, né, e para Deus não precisa de ciência, tem uns procedimentos que a pessoa faz que ela volta. E a Deus usou todos os procedimentos, não me lembro exatamente qual foi o procedimento que ela usou, e nós gritando, chorando em Goiânia, enquanto ela volta aos gritos e berra. A criança volta a chorar, volta com choro e com gritos. E eu me emociono muito falar sobre isso, porque hoje eu percebo nessa geração de hoje, incluindo a mim mesmo, que falta muito cuidado e muita prudência quando nós falamos sobre vida de outras pessoas. Sabe? Eu tenho muito medo e muito cuidado em fazer comentário com vida de pessoas da Bíblia, o profeta Eliseu, e também de pessoas de agora. O profeta Eliseu morreu e sepultaram o homem, o profeta Eliseu. Ele tinha feito, faltava um milagre para ele fazer, para completar a unção dobrada do Espírito que Deus de Elias para ele. E um rapaz morreu e sepultaram Eliseu. Outro rapaz morreu um dia, não sei quanto tempo depois, jogaram o rapaz, sepultaram o rapaz no túmulo, jogou sobre os ossos do profeta Eliseu. A Bíblia diz que os ossos do profeta Eliseu ressuscitou o rapaz. É a única história da Bíblia que eu vejo. Um morto, depois de morto, ressuscita outro morto. E ele continua morto. Então, assim, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer, e sem papo. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando Deus começar a te usar com muito poder, você não empolgar. E não empolgar com alguma coisa que você fala, porque Deus pode te cobrar. Eu senti cobrado. E Deus às vezes permite a gente passar por algumas fadigas. Eu não conseguia remar, o vento era contrário, eu estava fatigado, com medo, inseguro. Tudo que vocês imaginar passou pela minha cabeça. E como que vai ser a minha vida da agora para frente?
Mas quando a Fabiola liga, fala: pai, a Duane voltou. O Elias foi embora no outro dia cedo. Já era madrugada, o dia amanheceu, ele foi embora. Porque não teve mais força para trabalhar. Eu falei: não, pastor, eu quero estar com a minha filha. Eu falei: então vai e eu chego depois. Chega lá, você vê como é que está e me liga. Então nós passamos por turbulência, problemas, para aprender com os nossos erros, com as nossas lutas, com as nossas fadigas. Aqui os discípulos aprendem a viver o sobrenatural de Deus. Quando você tem experiência, quando acontece com você, você pode passar para as pessoas, ensiná-las que não pode fazer aquilo, não pode fazer isso ou aquilo outro. A orientação que eu dou para vocês é essa aqui. Faz qualquer outra coisa, mas evita. O certo é não fazer comentários negativos com vida de pessoas da Bíblia ou do mundo atual, não é? Eu lembro do Davi da Bíblia, só para terminar esse raciocínio, para mim terminar aqui. O Davi, o Abisaí, que era o escudeiro de Davi, queria matar o Saul. Falou assim: não, eu com um golpe só eu matei ele. Deus colocou o cara na sua mão, porque todos sabem que Saul perseguia Davi para matar. E Deus permitiu e colocou Saul na mão de Davi. Aí o Abisaí estava com a arma na mão, falou: não, é um golpe só, não vou dar dois para matar ele. E o Davi, sabe o que o Davi falou para o Abisaí? O Davi podia ter dito: pois não, mata. Não, Davi disse: ninguém toca no ungido do Senhor e fica inocente. Ninguém toca no ungido do Senhor e fica inocente. Saul estava desviado. O Elias está lá no céu com Deus, e eu estou aqui no altar pregando. O que eu tenho com a vida do homem? Então até na Bíblia a gente tem que medir as coisas, as palavras, porque senão amanhã acontece coisa pior com você, comigo. Eu sou o exemplo disso. Eu não tenho vergonha de dizer que eu errei. Eu chamei o profeta Elias de mole, de pamonha, eu não sei o que mais que eu falei, porque pediu a morte. Eu falei sobre os milagres dele, falei bem dele, mas depois, no final da mensagem, eu disse que ele era mole. E Deus falou comigo o seguinte: quem é o mole aqui agora? Quem é o pamonha aqui agora? Quem é que quer morrer agora? Eu falei: eu quero morrer. E eu quero ir junto com ela, de preferência agora. Só não vou tirar minha vida, não quero que o senhor tire, porque eu não posso suicidar. Eu quero que o senhor me dê a salvação e me leve para o céu. Quando o telefone tocou. Mas antes do telefone tocar, era aquele tijolinho, né? Antes do telefone tocar, o Senhor falou comigo: nunca mais faça o que você fez. Nunca mais fala o que você falou. Então, às vezes eu sofro com isso. Eu vejo pessoas que estão no erro, vejo pastores, colegas, amigos, que estão fazendo muita coisa errada. Eu só oro por eles. Não toco e não falo, porque eu sei que se eu fizer isso, Deus vai cobrar de novo. Então, isso aqui hoje é culto de vitória, não é? Então, se você quer ter vitória, abençoa essa pessoa que você às vezes nem concorda com ela em muitas coisas. Abençoa a vida dele, abençoa a vida dessa missionária, desse missionário, e deixa que o que eles estão plantando, eles vão colher. Então, o conselho que eu dou para vocês, não é? Hoje é culto da vitória, tá certo? E Deus vai te dar vitória se você vigiar e orar, para não cair em tentação. Crescemos quando aceitamos desafio, não é? E nós, toda a adversidade, como é o meu caso, eu passei por isso, difícil momento, me dá a oportunidade. Toda adversidade, Deus me dá uma oportunidade. Toda adversidade, Deus me dá uma oportunidade. A oportunidade de arrepender, a oportunidade de confessar e deixar para alcançar a misericórdia. O Davi da Bíblia,
viu na adversidade, na luta de Saul, que Davi podia criticar, como eu fiz. Criticar o Saul, falar, não rapaz, deixa de ser mole, moço. Eu sou ungido rei, sai daí, você não dá conta, vai embora. O profeta Samuel me ungiu, ele podia falar o que ele quisesse falar. Sei lá, estou fazendo uma ilustração aqui para você entender, uma conjectura. Mas ele chega lá, ele faz tudo o contrário. Não, eu posso ajudar você. Ele não critica, ele não zomba, ele não fala mal de Saul. Ele fica indignado. Que o Golias, você está, esse incircunciso, não está afrontando você não, Saul. Ele está confrontando Deus dos exércitos. E eu vou, em nome do Senhor, derrubar esse gigante. Então o Davi ele vê o exército de Saul coagido, ele não critica, ele não zomba, ele não fala mal. Ele podia falar meio mundo de coisa, como eu falei de Elias, não é? Mas ele humildemente, ele viu na adversidade, ele sabia que o Saul estava com um problema espiritual, ele sabia de tudo, mas ele não faz comentários maldosos, como eu fiz tive a infelicidade de fazer com o nome de Elias, e que Deus me perdoou e ressuscitou Aduã de novo, não é? Então, o Davi vê na adversidade uma oportunidade de ficar rico, uma oportunidade de casar com a filha do rei, o que mais? Da sua família não paga imposto. Então, todas as adversidades, quando você vê alguém na luta, no problema, não critica, não fala mal, ajuda, porque você pode ter uma oportunidade de amanhã ser o sucessor desse homem, como o Davi foi o sucessor de Saul. Não critica, não zomba, não fala mal, mas ajuda. Amanhã você tem autoridade moral, espiritual com Deus e com os homens para ser o sucessor do seu líder. Pastor, você está pregando para quem? Eu estou colocando essa mensagem no YouTube e muitas pessoas vão ver essa mensagem, vão ouvir essa mensagem. Outros ministérios, outras pessoas. Então eu não sei exatamente para quem eu estou pregando. Eu estou pregando não é para a minha igreja ou para a igreja que eu sou pastor, mas para aqueles que precisam, porque nós temos um costume de criticar, de falar mal, em vez de orar, de ajudar, de fazer alguma coisa. Foi o que o Davi viu. Ele viu isso, essa é uma oportunidade para mim ser abençoado. Eu vou ajudar, eu não vou criticar. Ele diz, Saul, eu posso te ajudar, que jeito? Em nome do Senhor. Pega 5 pedrinhas, uma pedrada só, ele derruba o gigante, e com a espada do Golias ele mata. Então não cometa o erro que eu cometi. Não cometa o erro que outros cometeram. Mas que o Senhor te abençoe e te dê sabedoria e inteligência para você ser abençoado. Por que o Eliseu recebeu unção dobrada do espírito de Elias? O Eliseu viu coisa, com certeza, que ele não gostou em Elias. Mas ele nunca fez uma crítica. Elias, por que você não faz assim? Por que você não faz isso? Ele viu e ficou calado. Quando eu for ungido, profeta Israel, Eliseu, com certeza falou isso, eu vou fazer diferente. Na visão do profeta Elias, o Elias disse o quê? Eliseu, você pediu o quê? Unção dobrada do seu espírito. Rapaz, você é doido, entre aspas. Você é maluco? Dura coisa você pediu. Mas na cabeça de Elias, Eliseu ia morrer rapidão. Na minha concepção teológica. Na cabeça de Eliseu, você não podia ter pedido isso. Dura coisa você pediu, difícil você pediu. Mas na cabeça do profeta Eliseu, ele estava observando os erros, os possíveis erros de Elias, e não fez a crítica que eu fiz de Elias. O Eliseu recebeu unção dobrada, e eu não recebi. E eu? Então nós temos que prestar atenção na Bíblia Sagrada. Ela é a boca de Deus.
tudo que foi escrito para exortar, confortar, consolar, edificar, corrigir. Nós precisamos aprender com esses fatos históricos registrados aqui na Bíblia e trazer para a nossa vida. Então, toda adversidade é uma oportunidade. Esse é meu tema, não vou sair dele. Toda adversidade, toda luta, problema, angústia, aflição, coopera para o bem. Os discípulos estavam fadigados, sem força, remando contra o vento. Jesus parece correndo por cima da água. E eles tiveram uma oportunidade, uma grande oportunidade, que ninguém nunca viu Jesus andar sobre as águas dos mares, só eles. Então a luta deles, a fadiga deles, deram a eles o privilégio, Calamassuri canta Lamanai, o privilégio de ver o Filho de Deus, os únicos que viram Jesus andar sobre as águas dos mares. E o único homem que andou em direção a Cristo por cima das águas foi Pedro. Ele afundou, é outra mensagem. Mas Jesus não deixou ele morrer afogado, o importante é isso. Então eu quero transmitir com carinho, hoje é culto da vitória, Deus vai te dar a sua vitória, espero que tudo isso que foi pregado aqui hoje te ensina a chegar na vitória com menos dor, sem dor talvez. E se você estiver fadigado, sem força, continua remando, até que Jesus vai aparecer para você de alguma forma. O sentimento que a gente tem é que Jesus nos abandonou em alguns momentos da nossa vida. Mas eu encerro aqui dizendo para você o seguinte: não se turbe o seu coração, credes em Deus, credes também no Senhor Jesus, porque da mesma forma que Ele virá nos buscar e nos abençoar, Ele virá te dar vitória, ou no arrebatamento, de alguma maneira, Deus vai abençoar e nos dar a vitória. Tudo acontece para contribuir e contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Espero ter sido claro e ter feito você compreender e entender que nas adversidades nós podemos crescer. É uma oportunidade de sermos abençoados. Nós crescemos quando aceitamos desafio. E é por isso que o Davi da Bíblia se tornou rei em Israel, porque aceitou o desafio que Deus lhe apresentou. Ele falou: eu vou. E eu vou. Foi e teve vitória. Os discípulos, mesmo com toda a fadiga, tiveram muitas experiências, não é? Remando contra o vento, tarde da noite, quem sabe passando frio, mas foi compensativo passar algumas horas no mar remando, com medo de afundar, de morrer afogado. Lá eu tenho certeza que mais tarde entre eles disseram um para o outro: valeu a pena, não valeu a gente passar a noite remando, ver o mestre andando sobre os mares? De Lamagassuri, Andalabacharabacá, Andalamanai. Vocês viram quando ele entrou no mar, o vento quietou? Ele é o cara que a gente tem que seguir. Jesus. Estou pregando para um jovem que está me vendo. Jesus é o cara. Valeu? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê força para você não parar de remar, para você continuar remando com fé. Tem hora que a força está pouca, tem hora que você não tem força, mas continua remando, porque Jesus vai aparecer para você de alguma forma, andando sobre as águas. Não sei como, mas Ele vai te abençoar e vai te ajudar. Eu oro por você agora. Deus, eu apresento a Ti essa mulher, eu apresento a Ti a filha dela, eu apresento as pessoas da família dela. Deus, eu apresento também esse marido, eu apresento a Ti, Senhor, essa família, eu apresento a Ti esses jovens, estas crianças, eu apresento a Ti todos os ouvintes que estão me ouvindo a Sua palavra. Eu os abençoo, crendo que ainda hoje eles receberão da parte de Deus um grande milagre, o milagre da ressurreição. E eu profetizo isso na sua vida, em o nome de Jesus. É difícil para o médico, mas não é impossível para Deus. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.